Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. E hoje vou falar sobre um assunto que recebo muitas perguntas a respeito desse assunto, principalmente de pessoas que estão nos Estados Unidos de forma irregular há bastante tempo, tentando se regularizar no país. Então a pergunta que tenho recebido muito ultimamente é sobre o tal de arbítrio de singularidade. Quando me perguntaram sobre isso a primeira vez, confesso que eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E depois fui fazer umas pesquisas e vi que tem a ver com uma tradução aí muito tupiniquim do Instituto da Imigração, que é chamado de Prosecutorial Discretion, ou discrição prosecutorial, a discricionariedade, a subjetividade ali da promotoria do ICE, a promotoria imigratória. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Mark Moraes, sou advogado licenciado nos Estados Unidos, trabalho com imigração há pelo menos 18 anos, sou licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano advogado nos Estados Unidos que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Eu fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais. Eu também fui um oficial de imigração do USCIS, além de ter sido um oficial de asilo político e refugiados também do USCIS. E além disso, eu fui um policial de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami com a Polícia de Fronteira, o CBP, o Customs and Border Protection. Eu tenho meu escritório, hoje eu represento os imigrantes que querem migrar para os Estados Unidos de maneira legal, segura, para tentar uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Pois bem, a pergunta vem sempre querendo saber se é verdade, se posso, estou aqui legal nos Estados Unidos, queria utilizar esse arbítrio de singularidade para conseguir o meu green card. Isso é possível? Bom, vamos lá primeiro entender do que se trata isso. O Prosecutorial Discretion é o poder de polícia, é o poder da promotoria de iniciar o caso de remoção contra alguém, ou, se já tiver iniciado um processo de deportação contra uma pessoa, parar esse processo de deportação. Ou seja, o ICE, o promotor de imigração, ele tem essa discrição de ou iniciar um caso de deportação contra alguém, ou de simplesmente parar, suspender, encerrar aquele caso de deportação contra uma pessoa, tá? Contra um imigrante nos Estados Unidos. A administração pública, o poder executivo, eles estabelecem as diretrizes, os guidelines dos imigrantes que seriam de interesse para o governo americano em colocar para fora dos Estados Unidos, tá? Então, quando a pessoa ela não se encaixa naquelas diretrizes, e o ICE começou um processo de remoção dessa pessoa, esse imigrante poderia pedir esse prosecutorial discretion e pedir para o ICE suspender e encerrar esse processo de deportação contra essa pessoa, porque ela não é uma pessoa de interesse, de acordo com as diretrizes estabelecidas por aquela administração pública. Tá? Geralmente, são pessoas que têm um histórico, um passado criminal, com histórico criminal nos Estados Unidos. Então essas pessoas elas passam a ser imigrantes de interesse para ser colocado em um processo de remoção dos Estados Unidos. Se a pessoa está aqui irregular há muito tempo e não tem um processo de criminoso, aí, não teve nenhum processo criminal contra ela, ela talvez não seria de interesse para a administração, para a atual administração do presidente atual dos Estados Unidos. Tá? Mas isso não significa dizer que numa nova administração, se entra um novo presidente, que essa situação não vai mudar. Na administração passada, não importa quem estivesse irregular nos Estados Unidos, tendo histórico criminal ou não,
era uma pessoa de interesse e o ICE não iria encerrar o caso contra aquela pessoa. Ela ia mover o caso para frente e pedir ao juiz para tomar uma decisão, uma ordem de remoção contra aquela pessoa. Então, não é simplesmente eu estou aqui, estou ilegal nos Estados Unidos, o ICE nem sabe que eu existo, mas eu vou lá, vou pedir um prosecutorial discretion, um arbítrio de singularidade para eu ganhar o meu green card. Não funciona dessa maneira. Para você poder pedir uma discrição prosecutorial, você deve estar já numa situação desconfortável, indesejada, do ICE já está iniciando um processo de deportação contra você. Não existe uma forma de você simplesmente, não tem processo nenhum do governo contra você, de você voluntariamente ir lá, vou protocolar um pedido de arbítrio de singularidade aqui, porque eu ouvi dizer que eu vou conseguir o meu green card dessa forma. Não existe isso, tá? Então já tem que ter um processo em andamento contra uma pessoa, e essa pessoa, por ela não se qualificar, né? Ou por ela não estar elencada ali nas diretrizes criadas, ela poderia pedir o ICE para suspender esse processo de remoção contra ela, tá? Mas para ela vir a receber um green card, ela teria que se qualificar de alguma forma. Seja tendo um asilo aprovado, ela se qualificar para um asilo político. A gente sabe que não é fácil qualificar para um asilo, as regras de asilo são bem restritas. Ela ter, por exemplo, um parente imediato com um cidadão americano. Tá? Então são situações muito peculiares, muito específicas para se qualificar para um procedimento de prosecutorial discretion. Primeiro de tudo, deve já haver um processo de remoção contra você pelo ICE, pela promotoria do ICE aqui nos Estados Unidos. Então, não é simplesmente hoje eu acordei e vou dar entrada com um pedido de arbítrio de singularidade, porque tem gente fazendo isso por aí. Então, tome cuidado com isso. Você, inclusive, pode se colocar numa situação que antes o ICE nem sabia que você existia, agora ele já sabe, e vai começar a iniciar um processo de deportação contra você. Tá? No próximo vídeo, eu vou falar de um outro assunto que muitas pessoas estão querendo linkar esses dois temas, o arbítrio de singularidade, prosecutorial discretion, com ajustamento de status pelo USCIS. Então fiquem ligados no próximo vídeo, onde eu vou tratar especificamente do ajustamento de status, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.